Europa precisa da Rússia para sobreviver. O fim da fantasia ocidental. Kirill Dmitriev, enviado de Putin e CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, acabou de dizer em voz alta o que ninguém em Bruxelas quer admitir. Inevitável. A Europa precisa da Rússia para sobreviver. Não é retórica vazia, é reconhecimento de realidade econômica e geográfica que 3 anos de sanções, propaganda anti-russa e retórica de guerra não conseguiram mudar. E aqui está o que torna essa declaração devastadora. Ela está sendo confirmada não por Moscou, mas por líderes europeus. Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, disse abertamente que europeus devem estar preparados para negociar com a Rússia se necessário. Essa é mudança fundamental de retórica que sinaliza que Bruxelas reconhece que isolamento permanente não é sustentável. Emmanuel Macron, que oscila entre retórica belicosa, falando em enviar tropas francesas para a Ucrânia, e pragmatismo, mantendo linhas telefônicas abertas com Putin, mesmo quando outros cortaram, agora pende mais para pragmatismo. França precisa de energia, precisa de mercados para exportações e não pode sustentar economia em guerra fria permanente com Rússia. Alexander Stubb, presidente da Finlândia, país que compartilha 1.340 quilômetros de fronteira com Rússia e que aderiu à OTAN em 2023 especificamente por medo de agressão russa, também defende diálogo. Se até Finlândia reconhece necessidade de engajamento, isolamento total é claramente insustentável. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália e líder de partido de direita que historicamente foi crítica da Rússia, também sinaliza a abertura. Itália depende profundamente de energia importada e a indústria italiana sofreu devastação com corte de gás russo e aumento de custos energéticos. Por que agora? 3 fatores convergem para forçar essa mudança. 1. Exaustão econômica. 3 anos de preços energéticos inflados, inflação descontrolada e desindustrialização causada por custos de energia destruíram paciência política. Populações europeias estão cansadas de pagar preço econômico por guerra que não vem fim. 2. Fadiga de guerra na Ucrânia. Contra-ofensiva ucraniana de 2023 falhou. Guerra se transformou em moagem de desgaste, onde nenhum lado alcança vitória decisiva. E Europa está ficando sem vontade política e capacidade industrial para continuar fornecendo armas e dinheiro indefinidamente. 3. Mudança em Washington. Com Trump de volta ao poder, Europa percebe que Estados Unidos podem abandoná-los ou forçar acordo com Rússia sem consultar europeus. Melhor negociar agora, enquanto ainda tem alguma alavancagem, do que esperar serem impostos termos por Washington e Moscou. A narrativa oficial europeia durante 3 anos foi que sanções devastariam a economia russa, forçariam a população a se revoltar contra Putin e eventualmente causariam regime change, ou pelo menos recuo militar da Ucrânia. Na prática, nada disso aconteceu e quem sofreu mais foi a própria Europa. As sanções que falharam. Europa impôs 14 pacotes sucessivos de sanções contra a Rússia, as mais abrangentes da história. Cortaram bancos russos do SWIFT, congelaram reservas do Banco Central Russo, embargaram petróleo e carvão, limitaram importação de gás, proibiram exportação de tecnologia avançada. A economia russa sofreu, mas não colapsou. PIB russo contraiu 2,1% em 2022, mas cresceu 3,6% em 2023 e projeta-se crescimento similar em 2024-2025. Por quê? Porque Rússia encontrou mercados alternativos na Ásia, desenvolveu substitutos domésticos para produtos ocidentais e beneficiou-se de preços energéticos elevados que sanções parciais criaram. A Europa enfrentou crise energética que destruiu competitividade industrial. A Alemanha, maior economia europeia e motor industrial do continente, entrou em recessão. Indústrias energointensivas, química, aço, fertilizantes, ou fecharam ou relocalizaram para Estados Unidos, onde a energia é mais barata. A desindustrialização silenciosa.
BASF, maior empresa química do mundo e símbolo da indústria alemã, reduziu produção na Europa e expandiu nos Estados Unidos e China. Razão? Gás natural na Europa custa 4 a 5 vezes mais que nos Estados Unidos. Competir é impossível. Indústria de fertilizantes europeia colapsou. 70% da capacidade foi desligada, porque produção de fertilizantes nitrogenados depende de gás natural. Europa agora importa fertilizantes, frequentemente da Rússia, através de intermediários a preços mais altos. Indústria siderúrgica enfrenta crise similar. Fundições fecharam, empregos desapareceram, e isso não é temporário. Quando indústria pesada fecha, não reabre facilmente. Capital foi destruído, expertise foi perdida. A Europa está se desindustrializando em tempo real, e sanções contra a Rússia são responsáveis principais, não únicos, mas principais. A dependência que não desaparece. Europa ainda importa gás russo, não diretamente através de Nord Stream, que foi explodido em setembro de 2022 em sabotagem que ninguém oficialmente assumiu, mas todos sabem quem fez, mas através de Turquia, através de GNL comprado por intermediários, através de gasoduto que ainda passa pela Ucrânia. Em 2024, Europa importou aproximadamente 15% de seu gás da Rússia, menos que 40% pré-guerra, mas ainda significativo. E países individuais dependem muito mais. Hungria importa 80% mais, Áustria importa cerca de 60%, Eslováquia similar. A fantasia de eliminar dependência russa completamente nunca foi realista. Geografia não muda. Rússia tem recursos, Europa precisa de recursos, e custo de importar GNL dos Estados Unidos ou Catar é 3-4 vezes maior que gás pipeline russo. A contradição ucraniana. Europa apoia a Ucrânia retoricamente e financeiramente, mas gás russo que alimenta caldeiras europeias ainda transita através de território ucraniano via gasoduto que Kiev controla e recebe taxas de trânsito que ajudam a financiar governo ucraniano. Então a Europa está simultaneamente sancionando Rússia e pagando bilhões por ano por energia russa que transita por país que Rússia está invadindo. A contradição é tão absurda que apenas pode ser mantida porque mídia mainstream evita destacá-la. Dmitriev disse inevitável, porque geografia, economia e realidade energética não mudam por decreto político ou propaganda. Razão 1. Energia barata é fundamento de competitividade industrial. Indústria moderna depende de energia abundante e barata. A Alemanha construiu potência industrial no século XX porque tinha carvão doméstico e depois gás russo barato. Japão e Coreia do Sul importam energia, mas compensam com expertise tecnológica e escala. Europa, pós-sanções, tem energia cara sem compensação. Não pode competir com Estados Unidos, gás de shale barato. Não pode competir com China, escala massiva mais energia diversificada. E não pode recuperar competitividade sem restaurar acesso à energia barata, que significa Rússia. Renováveis não resolvem problema a curto, médio prazo. Solar e vento são intermitentes, exigem backup de gás natural ou nuclear e não fornecem matéria-prima química que a indústria precisa. Transição energética verde é objetivo de longo prazo, mas a indústria química, siderúrgica e de fertilizantes precisa de solução agora. Razão 2. Mercados e investimento. Antes de sanções, Rússia era mercado significativo para exportações europeias, máquinas alemãs, produtos farmacêuticos, automóveis, bens de luxo. Este mercado desapareceu da noite para o dia. Empresas europeias perderam bilhões em investimentos que foram expropriados ou abandonados. Europa não pode recuperar crescimento econômico robusto sem restaurar acesso a mercados perdidos, e Rússia, apesar de sanções, ainda é economia de 2 trilhões de dólares com 144 milhões de consumidores. Razão 3. Segurança alimentar. Europa importa fertilizantes significativos da Rússia e Belarus,
que juntos controlam grandes porções de produção global de potássio e fertilizantes nitrogenados. Sem fertilizantes, a produtividade agrícola colapsa. Europa tentou substituir com importações de outras fontes, mas o mercado global é apertado e preços dispararam. Agricultores europeus protestaram violentamente em 2023-2024, parcialmente devido a custos inflados de insumos, incluindo fertilizantes. Razão 4. Segurança geopolítica. Europa compartilha continente com Rússia, não pode mudar geografia, e manter estado de hostilidade permanente com o vizinho nuclear que tem o maior exército terrestre da região não é sustentável indefinidamente. Eventualmente, Europa precisa de modus vivendi com Rússia, algum arranjo que permita coexistência mesmo que relação não seja amigável. Isolamento total apenas garante instabilidade prolongada. Razão 5. Autonomia frente aos Estados Unidos. Paradoxalmente, dependência energética europeia de GNL americano tornou a Europa mais vulnerável à pressão de Washington, não menos. Trump já ameaçou cortar fornecimento de gás se a Europa não aumentar gastos militares ou não apoiar políticas americanas. Diversificar fornecedores de energia, incluindo restaurar parcialmente relações com Rússia, daria à Europa mais autonomia estratégica. Irônico que cortar Rússia tornou a Europa mais dependente dos Estados Unidos, não menos. Europa não é bloco monolítico. Sanções contra a Rússia sempre criaram tensões internas que agora estão explodindo publicamente. Leste versus Oeste europeu. Países do leste europeu, Polônia, Estados Bálticos, República Tcheca, são mais intransigentes contra a Rússia, têm memória histórica de dominação soviética e veem Rússia como ameaça existencial permanente. Esses países pressionam por sanções máximas e isolamento total. Países da Europa Ocidental, Alemanha, França, Itália, têm laços econômicos mais profundos com Rússia e sofrem mais economicamente com sanções. Querem caminho para a normalização, mas não podem admitir publicamente porque parece abandono da Ucrânia. Alemanha, o pivô crítico. A Alemanha é a economia maior e mais industrializada da Europa. Modelo econômico alemão dependia de energia russa barata, alimentando exportações de manufaturas de alta qualidade. Esse modelo colapsou. Político alemão não pode dizer publicamente: precisamos restaurar relações com Rússia, porque seria suicídio político. Mas, silenciosamente, indústria alemã pressiona por normalização. E quando indústria fala, Berlim eventualmente escuta. Hungria, o desafiante aberto. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, abertamente desafia consenso europeu sobre Rússia. Manteve relações com Putin, bloqueou pacotes de sanções, vetou ajuda militar à Ucrânia. Bruxelas odeia Orbán, mas não pode expulsar a Hungria da UE. E presença de dissidente aberto dentro da UE cria espaço para outros países expressarem dúvidas mais discretamente. França, ambição e pragmatismo. Macron quer que França lidere a Europa em autonomia estratégica. Isso exige capacidade de negociar com Rússia independente de Washington, mas também não pode parecer que está abandonando a Ucrânia ou traindo valores europeus. Resultado é política incoerente, retórica dura, mas manutenção de canais diplomáticos. França quer estar em posição de mediar eventual acordo, não por altruísmo, mas porque mediação bem-sucedida restauraria status da França como potência diplomática relevante. Europa está presa em uma armadilha estratégica sem saída limpa. Se continua sanções indefinidamente, desindustrialização acelera, competitividade colapsa, padrões de vida caem e populações se revoltam politicamente. Governos que mantêm sanções perdem eleições para partidos populistas que prometem restaurar relações com Rússia. Se levanta sanções rapidamente, parece que Rússia venceu, que a invasão da Ucrânia foi recompensada, que a Europa capitulou. Isso enfraquece credibilidade ocidental globalmente e encoraja outros atores a desafiar a ordem internacional através de força. Se negocia levantamento parcial e gradual de sanções,
Provavelmente é o que vai acontecer, mas exige coordenação com Washington, que pode ter agenda diferente, e com Ucrânia, que pode ver qualquer normalização como traição. Não existe solução que satisfaça todos os objetivos europeus simultaneamente. Algo precisa ser sacrificado, ou objetivos econômicos ou objetivos geopolíticos. E silenciosamente, líderes europeus estão escolhendo economia. O papel de Trump. Retorno de Trump muda cálculo completamente. Trump não tem comprometimento ideológico com a Ucrânia, vê a OTAN como um fardo e quer negociar com Putin diretamente. Se Washington negocia acordo com Moscou que congela conflito na Ucrânia, deixando Rússia controlando o território conquistado, Europa não tem opção além de aceitar. E se o acordo inclui levantamento de sanções, Europa segue. Ironicamente, Trump pode dar a líderes europeus cobertura política que precisam. Fomos forçados por Washington a normalizar relações. Não tínhamos escolha. Permite que salvem aparências enquanto fazem o que economicamente precisam fazer. Dmitriev não fez declaração por acidente. É sinalização calculada de que Rússia está pronta para negociar, mas apenas em termos que Moscou considera aceitáveis. Objetivos russos mínimos. 1. Reconhecimento de anexações. Rússia quer que Europa e, eventualmente, Ucrânia reconheçam controle russo sobre Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson, territórios anexados formalmente. Isso não significa reconhecimento legal internacional, mas pelo menos aceitação de facto. 2. Neutralidade ucraniana. Rússia exige garantia de que Ucrânia nunca entrará na OTAN. Pode aceitar a adesão da Ucrânia à UE eventualmente, mas não tolerará a expansão da OTAN para a fronteira russa. 3. Levantamento de sanções. Moscou quer eliminação progressiva de sanções econômicas, especialmente aquelas que afetam o setor energético e acesso à tecnologia. Não espera levantamento imediato de tudo, mas quer cronograma claro. 4. Restauração de relações econômicas. Moscou quer que gasodutos voltem a operar, pelo menos parcialmente, que comércio bilateral seja restaurado e que empresas russas recuperem acesso a mercados europeus. O que Moscou pode oferecer? 1. Energia. Restauração de fornecimento de gás a preços competitivos, não aos níveis pré-guerra imediatamente, mas significativamente mais barato que GNL importado. 2. Estabilização de mercados. Rússia pode ajudar a estabilizar mercados de grãos e fertilizantes, onde é player principal, reduzindo a inflação alimentar global. 3. Congelamento do conflito. Se termos forem aceitáveis, Moscou pode concordar com o cessar-fogo que congela linhas atuais, não paz formal, mas fim de combate ativo. 4. Cooperação limitada em segurança. Moscou pode eventualmente cooperar em questões como terrorismo, migração e crime organizado, áreas onde interesses russos e europeus se alinham. Dmitriev disse inevitável, porque geografia não muda, economia não mente, e 3 anos de sanções, propaganda e retórica de guerra não alteraram fato fundamental. Europa e Rússia estão no mesmo continente e precisam encontrar forma de coexistir. A fantasia de derrotar Rússia economicamente morreu. A fantasia de isolar Moscou permanentemente morreu. A fantasia de vitória militar ucraniana total morreu. O que resta é a administração de derrota, e líderes europeus estão silenciosamente buscando forma de recuar sem admitir erro. Antônio Costa falando em estar preparado para negociar não é fraqueza, é reconhecimento tardio de realidade. Macron mantendo canais abertos não é traição, é pragmatismo. Stubb defendendo o diálogo não é capitulação, é geografia. Europa nunca teve capacidade econômica de sobreviver em isolamento permanente da Rússia. Tentou e quase destruiu própria indústria no processo. Agora precisa encontrar saída que minimize humilhação, mas restaure funcionalidade econômica. Moscou sabe disso, e por isso Dmitriev fala com confiança que europeus eventualmente voltarão para negociar, porque não tem alternativa real. Podem adiar, podem resistir, podem tentar salvar aparências, mas eventualmente geografia e economia vencem política.
A questão não é se a Europa vai normalizar relações com Rússia. A questão é quando, em que termos e quanto dano adicional será auto-infligido antes que realidade seja aceita. 3 anos de sanções já custaram trilhões em crescimento perdido, indústrias destruídas e competitividade comprometida. Quanto mais esperam, pior fica. E Moscou pode simplesmente esperar, porque tempo está do lado russo, não europeu. Cada mês que passa, mais fábricas europeias fecham. Cada inverno que passa, mais europeus sentem frio enquanto pagam contas de energia infladas. E cada eleição que passa, mais partidos que prometem normalização com Rússia ganham votos. Dmitriev não precisa convencer a Europa de nada, apenas precisa esperar que a realidade faça o trabalho. E realidade é implacável. Europa precisa da Rússia para sobreviver economicamente. Sempre precisou. E 3 anos de negação não mudaram isso, apenas tornaram o reconhecimento mais doloroso. O pivô está começando, discretamente, envergonhadamente, mas inevitavelmente. E quando for completo, Europa terá aprendido lição brutal. Pode-se negar geografia e economia temporariamente através de propaganda, mas eventualmente a conta chega. E quem paga é sempre a população que não tomou decisões desastrosas.